Olá, sexto ano, espero que todos estejam bem. A gente já tinha falado bastante sobre substâncias. Porque a água é composta de substância tal, a rocha é composta de substância tal. A gente falou bastante sobre substâncias, moléculas, né? Átomos a gente chegou a falar. Mas o que realmente é uma substância? Do que ela é composta? Quais são as suas propriedades? Tá? Então, a gente vai ver nessa aula um pouquinho sobre isso e nas próximas aulas também, tá bom? Então, para a gente entender o que é uma substância, do que uma substância é feita, a gente tem que entender o que é o conceito matéria, tá? Matéria é tudo aquilo que ocupa lugar no espaço. Então, desde uma mesa, uma cadeira, um lápis, uma borracha, o ar que a gente respira, ele é matéria, é feito de matéria, né? Então, matéria está ocupando lugar no espaço, tem matéria, tá? Então, a matéria, ela tem massa. Essa massa é a quantidade de matéria que um corpo tem. Então, por exemplo, se nós dizemos que pesamos tantos quilos, então uma pessoa ela é composta de uma massa tal. Essa massa é composta de matéria, porque ela está ocupando um lugar no espaço, certo? Então, se a gente for pensar nisso, tudo ao nosso redor tem massa, tem matéria, é feito de matéria, tá? A massa nada mais é do que um conjunto de matéria, beleza? Então, por exemplo, uma cadeira que é feita de madeira, ela tem uma massa. Essa massa dela é composta pela matéria vegetal, no caso, porque a madeira veio de uma árvore, certo? Então, a matéria dela é de madeira, mas ela tem uma massa, ela tem um peso, ela tem um formato, certo? E isso serve para tudo ao nosso redor. Desde uma cadeira, desde uma mesa, um lápis, uma borracha, nós, todos os seres vivos que existem, o ar que respiramos, tá? Tudo tem matéria e tudo tem uma massa, portanto, porque a massa é o conjunto dessa matéria toda. E essa matéria é formada pelo quê? Então, uma massa é formada de matéria. A matéria é formada pelo quê? Por átomos, tá? Esses átomos formam moléculas. E essas moléculas que vão compor este corpo, tá? Quando eu falo corpo, eu posso estar falando não só de um corpo do ser humano, mas também a cadeira tem um corpo, tá? O lápis tem um corpo, beleza? Então, o corpo, ele é composto de moléculas. Essas moléculas são compostas por átomos, que são como se fossem peças menores que compõem esse todo, beleza? Então, aqui a gente tem um exemplo, por exemplo, da água, tá? A água, a garrafinha de água aqui em cima, ó, é uma substância, certo? Composta de massa. Nessa garrafinha aqui de água, tem a garrafinha, a própria garrafa, que é feita de um tipo de massa, né? Que é plástico, no caso. E tem a água, que é a substância que está dentro dessa garrafinha, beleza? Essa água, ela tem moléculas. Ela é composta de várias moléculas. Cada triozinho desse daqui, ó, uma bolinha vermelha e duas brancas, compõe uma molécula. É uma molécula, tá? Então, a água, a substância, a água é um conjunto de várias moléculas, tá? E cada molécula, aqui, ó, dando um zoom em uma única molécula de água, a gente vai ver, então, que essa molécula é composta de átomos, tá? Então, no caso aqui, a bolinha vermelha, ela está representando o átomo oxigênio. E essas duas bolinhas brancas aqui embaixo, cada uma é um átomo de hidrogênio. Então, a junção desses três átomos aqui forma uma molécula. E várias moléculas formam uma substância, que no caso é a água, tá? Então, tudo ao nosso redor é composto dessa forma, tá? É composto, toda substância ao nosso redor, nós mesmos somos compostos de combinações de várias moléculas, que cada molécula é composta de átomos. E átomo, então, a gente considera como a menor partícula que compõe uma matéria, beleza? E as substâncias, então? A água é uma substância, certo? Nosso corpo é composto por substâncias, tá? Então, substâncias é uma porção de matéria constante. Ou seja, eu vou considerar substância aquelas moléculas iguais, parecidas. É quando elas se juntam, essas moléculas parecidas se juntam, elas formam, então, substâncias,
tá? A gente vai ver que tem vários tipos de substâncias. Porque como uma coisa compõe a outra, podem ser diferentes átomos compondo diferentes moléculas e diferentes compõem substâncias diferentes, certo? Mas quando elas são iguais, os mesmos átomos, as mesmas moléculas, elas compõem a mesma substância. Quando elas se juntam, elas compõem a mesma substância, certo? Essas substâncias, elas vão ter uma mudança que tem a ver lá quando a gente viu sobre os estados físicos, tá? Eu falei para vocês lá naquela aula que não só a água tem essa mudança de estados físicos. A gente utiliza a água para padronizar, para a gente poder entender como é que funciona isso, tá? Então, as mudanças de estado físicos, elas acontecem pela mudança de temperatura ou de pressão, tá? Mais comumente de temperatura, certo? Então, a temperatura de fusão, ela significa a passagem da substância da forma sólida para a forma líquida, tá? A temperatura de ebulição, ela é a passagem da substância líquida para a gasosa, certo? Então, essas duas temperaturas aqui, ó, fusão e ebulição, a gente vai utilizar bastante. Então, é importante a gente entender bem esse conceito, certo? Vou dar um exemplo. Por exemplo, a água, que é o exemplo mais fácil, mas a gente entendendo como funciona essa fusão, essa temperatura de fusão e ebulição da água, a gente consegue entender como funciona isso para todas as outras substâncias que existem, certo? Então, por exemplo, a temperatura de fusão, ou seja, aqui, ó, vamos interpretar esse gráfico. Aqui tem um gráfico representando aqui, ó, nesse eixo a temperatura, nesse eixo o tempo. Ao passar do tempo, aumentando a temperatura, a setinha, ó, quando aumenta a temperatura e quando passa o tempo, o estado físico daquela substância vai mudando. E essa mudança eu nomeio, então, de fusão ou ebulição, tá? No caso da água. A água está lá no estado sólido dela, por exemplo, a pedra de gelo. Vai passando o tempo e aumentando a temperatura. Chegando em determinado grau Celsius, que, por exemplo, no caso da água é 0 graus Celsius, o que acontece? Essa água começa a derreter, ou seja, ela começa a mudar o estado sólido dela para o estado líquido, certo? Essa mudança eu vou chamar de fusão. Então, a temperatura de fusão da água é o momento exato que ela muda, começa a mudar o seu estado físico. No caso da água, é 0 graus Celsius. Mas daí o tempo vai passando e a temperatura vai aumentando cada vez mais. Essa água no estado líquido, então, ela começa a se transformar no estado gasoso. Essa mudança eu vou chamar de ebulição. E no caso da água, a temperatura exata em que isso acontece, começa a acontecer, é 100 graus Celsius, tá? Então, eu digo que a temperatura de ebulição da água é 100 graus Celsius. Como eu falei para vocês, a gente já viu também que temos a tabela periódica, representa todos os elementos, todas as substâncias que existem no planeta, tá? Então, essa temperatura aqui, 0 graus Celsius e 100 graus Celsius, vai valer apenas para a água pura, tá? Se misturar outra coisa com a água, essa temperatura pode mudar, tá bom? Isso vai valer para todos aqueles outros elementos que tem na tabela periódica. Cada um vai ter a sua temperatura ideal para acontecer essa mudança de fusão e de ebulição. É isso que faz com que existam tantas substâncias diferentes, porque cada uma tem uma propriedade diferente da outra. A gente vai ver isso bem mais detalhadamente lá no 9º ano, mas é importante a gente já começar a entender como isso ocorre, porque isso está ocorrendo o tempo todo ao nosso redor, na gente mesmo, né? Dentro do nosso organismo, isso ocorre também. Então, é importante a gente entender. Então, a gente usa a água como exemplo porque ela é mais fácil, tá? Porque é mais visível. Tem substâncias que nem sempre são tão fáceis assim de notar essa mudança de estado físico, certo? Mas esses estados físicos é bem importante a gente ter em mente. Que é a mesma substância, é exatamente a mesma molécula
que vai mudar o seu estado físico. Ela não vai se transformar em outras substâncias, vai continuar sendo ela mesma. Por exemplo, a água, quando ela é gelo e quando ela está em vapor, ela não continua sendo água? Continua sendo água. As moléculas, aquela H2O que nem a gente viu antes, elas ainda estão ali. A diferença é que elas estão mais afastadas umas das outras pelo aumento da temperatura. Tá? Então, por isso que a temperatura ou pressão é um fator que faz com que aconteça essa mudança do estado físico. Belezinha? E o que são, então, misturas? Misturas é quando todo material é formado por duas ou mais substâncias. Então, ao contrário das substâncias que as propriedades dessas moléculas, elas são contínuas, constantes, elas são sempre as mesmas. No caso das misturas, elas mudam. Essas propriedades vão variar. Por quê? Porque eu tenho mais de uma substância junta. Então, daí, as propriedades mudam. Beleza? Então, mistura é quando eu pego duas substâncias ou mais e misturo elas mesmo. Então, as propriedades delas vão variar. Então, por exemplo, se eu tenho a substância água e eu tenho a substância sal. São duas substâncias diferentes. A água tem a sua temperatura de fusão e a sua temperatura de ebulição em determinados graus. O sal já é diferente. Mas se eu misturar esses dois, a água e o sal não vai ter a mesma temperatura de fusão e ebulição, elas vão ter outra, porque eles estão misturados. Isso modifica, varia as propriedades deles, porque eles estão em contato um com o outro, as moléculas estão interagindo entre si. Tá? Então, as misturas é quando essas moléculas diferentes interagem entre si. Então, as suas propriedades, quando eu digo propriedades, a gente já pode pensar temperatura de fusão, temperatura de ebulição, por exemplo. Existem muitas outras propriedades, mas a mais importante, a que mais vai interferir nessas propriedades, nessas substâncias, são essas propriedades, temperatura de fusão e ebulição, certo? Por exemplo, onde tanto tem mistura? Será que no meio ambiente onde a gente vive ao nosso redor, existem mais substâncias ou mais misturas? Com certeza, mais misturas, certo? Por quê? Porque a gente não tem só um tipo de coisa ao nosso redor. Não? Olha quantas coisas diferentes temos ao nosso redor. Por exemplo, vamos pensar melhor, visualizando essa imagem aqui. É uma moça escalando, né, uma rocha e tem a paisagem aqui atrás. Vamos analisar e ver se a gente tem mais substâncias ou misturas aqui. Por exemplo, a rocha mesmo assim que a gente já estudou. Essa rocha é uma gneiss, que é uma rocha presente em muitas paisagens. Ele é formado por uma mistura de minerais, como o feldspato, o quartzo e a biotita. Então, percebe que são 3 substâncias diferentes? Se tem 2 ou mais substâncias, então é uma mistura. Então, a própria rocha gneiss é uma mistura, tá? Por exemplo, a água do mar. A água do mar não é água salgada? Então, será que é só água pura que tem ali? Então, tem uma ou mais substâncias ali. Mais de uma substância, né? Não tem só H2O, tem outras substâncias, tem sal e muitas outras coisas, partículas também que tem na água salgada, na água do mar, né? Então, a água do mar é uma mistura de água com diversas sais, como o cloreto de sódio, o cloreto de magnésio e o cloreto de potássio. Então, perceba, não é só água e sal, tem outras substâncias também na água do mar. Então, ela é uma mistura. O ar que a gente respira, o ar atmosférico, é uma mistura de partículas, como, por exemplo, a poeira e diferentes gases. Poeiras são rochas sedimentadas muito pequenas, partículas muito pequenas que estão no ar também, né? Então, além disso, dessa poeira tem gases, como o gás oxigênio, gás nitrogênio, gás carbônico, além do vapor de água. Então, percebam que tudo ao nosso redor é feito de misturas. São misturas de substâncias, certo? É por isso que é importante a gente entender o que é uma substância, do que é feita essa substância. Então,
tudo ao nosso redor é matéria, tá? Então, tudo é matéria, desde o ar que a gente respira até o que compõe o nosso próprio corpo. Então, se a gente for observar também o próprio ser humano, a própria pessoa, ela também é composta de misturas, porque nós somos feitos de proteínas, de lipídios, carboidratos, açúcares, né? Nós somos feitos de sais minerais, nós somos feitos de vitaminas, nós somos feitos de muitas misturas de muitas substâncias, tá? Então perceba que em uma única imagem a gente consegue perceber que tudo ao nosso redor é feito de matéria. Tá? Porque a gente vê que é feito de mistura. A mistura é feita do quê? De substâncias. As substâncias são feitas do quê? De moléculas, certo? E as moléculas são ligações entre átomos. E tudo isso é matéria. O átomo é uma matéria, certo? E essa matéria que vai compor tudo ao nosso redor, inclusive nós. Beleza? E nós temos, então, tipos de misturas. Como vocês viram, praticamente tudo ao nosso redor é mistura, certo? Então, nós temos vários tipos de misturas. Nós temos dois principais aqui. As misturas homogêneas e as misturas heterogêneas. Homo quer dizer igual, hétero quer dizer diferente. Então, vamos pensar. Misturas homogêneas são misturas com substâncias que ficam uma substância contínua, uniforme. O que é algo uniforme? Visualmente, eu olhando, eu não consigo diferenciar quais substâncias tem ali. Por exemplo, um copo com açúcar. Se eu colocar açúcar num copo de água e misturar, o que eu vou conseguir identificar os grãos de açúcar ali? Não, porque o açúcar, a molécula de açúcar vai se dissolver, vai se misturar com as moléculas da água. E eu não vou conseguir, olhando, saber o que tem aqui naquele copo. Se tem açúcar, se tem sal ou se é só água mesmo. Eu não tenho como ver, como perceber que tem mais de uma substância ali. E quando isso acontece, eu chamo então aquela mistura de uma mistura homogênea, certo? Ela tem apenas uma fase. Eu digo fase quando eu falo de substâncias, quando eu falo de misturas. Porque, por exemplo, vão ter misturas que eu consigo ver várias fases de mistura. Porque são vários tipos de misturas que tem ali e eu consigo observar isso. Isso eu vou chamar de fase. No caso, por exemplo, aqui do exemplo do copo de água com açúcar, eu digo que é uma mistura homogênea que tem apenas uma fase. Porque quando eu misturo esse açúcar nessa água, eu vejo apenas a água. Eu não vejo a outra substância. Então tem uma fase apenas, certo? Ao contrário das misturas heterogêneas, hétero de diferentes. Quando eu olho, quando eu observo essa mistura, eu consigo ver, eu consigo enxergar que tem mais de uma substância ali. Por exemplo, se eu pegar um copo de água e adicionar óleo de cozinha mesmo, tá? Se eu adicionar óleo de cozinha aqui, eu vou observar então que essas substâncias elas não se misturam. As moléculas delas não vão se conectar, não vão se aproximar. Elas vão ficar separadinhas. As moléculas de óleo vão ficar de um lado e as moléculas de água vão ficar do outro, certo? Então, por exemplo, aqui na imagem, se adicionar o óleo num copo de água, vocês podem fazer esse experimento aí na casa de vocês. Vocês vão observar o seguinte, que quando você adiciona o óleo, assim que ele cai, ele até tenta se misturar com a água. Só que como as propriedades das moléculas da água são diferentes das propriedades das moléculas do óleo, eles não vão se misturar. Então, ele vai ficar dessa forma aqui, ó. Vão formar duas fases, certo? Então, o óleo, as moléculas de óleo vão ficar aqui em cima, nessa parte de cima amarelada, e as moléculas da água aqui embaixo. Isso, então, eu vejo uma fase, duas fases, porque eu estou vendo as duas substâncias que estão presentes ali. É uma mistura, mas ela é heterogênea, porque elas não se conectam, as moléculas não vão se misturar. Tá? As substâncias se misturam, mas as moléculas não. Então, aqui eu tenho uma fase, que é o óleo,
e a segunda fase, que é a água. Então, uma mistura heterogênea, ela sempre vai ter 2 ou mais fases. E é assim que eu defino, então, o tipo de mistura, certo? Claro que isso é visualmente. Percebam aqui que eu escrevi, olha só, aspecto visual, ou seja, que eu olho, que eu enxergo a olho nu. Por exemplo, aqui a gente enxerga apenas a água depois do açúcar ser misturado. Mas se eu pegar essas gotículas de água, colocar no microscópio, por exemplo, eu vou observar daí os grãos de açúcar. Porque daí vai estar num aumento muito grande. E eu vou conseguir observar, então, esses grãos de açúcar. Aí eu vou saber que não tem só água ali, não tem só molécula de H2O. Tem outra substância ali também, tá? Então, se caso eu for observar apenas no microscópio determinada substância, e essa substância ela for uma mistura, aí sim ela vai ser heterogênea. Mas como eu defino o tipo de mistura visualmente, como eu olho, como eu enxergo aquilo sem microscópio, sem lupa, sem nada, então aí eu defino se é homogênea ou heterogênea. No caso daí do água e açúcar será homogênea. Então, pessoal, na semana que vem, segunda-feira que vem, na nossa aula ao vivo, a gente vai fazer juntos uma aula prática, beleza? Então, são materiais bem fáceis de conseguir, vocês não precisam sair de casa para comprar, tá? Se não tiverem todos os materiais, não tem problema, certo? A prof vai fazer, vai mostrar para vocês e vocês vão conseguir acompanhar também. Tá? Façam com os materiais que vocês têm em casa. Não precisam sair de casa para comprar nada, beleza? Se não tiver, não tem problema. Mas o que quem quiser fazer junto com a prof na aula, vocês vão precisar de um copo com água, um copo de vidro, um copo transparente com água, só água de torneira mesmo. Um corante, esse corante pode ser qualquer tinta. Pode ser uma tinta de tecido, pode ser uma tinta guache, tá? Qualquer tipo de tinta que vocês tiverem. Ou pode ser até um suco de saquinho. Sabe aqueles sucos em pó que vem? Tipo Tang, Clyde, qualquer suco desse que tenha cor, né? Um suco de laranja, de tangerina, de uva. Qualquer suco desses coloridos pode ser usado também, tá bom? Sal de cozinha, que eu acho que todo mundo tem, né? Areia ou terra, se tiver no quintal, se pegar bem pouquinho que precisa. Uma colherzinha só de chá, tá? Já é o suficiente. Não precisa pegar muita. É um pouquinho só de areia ou terra. Óleo de cozinha também bem pouquinho. E uma pedrinha, ou qualquer bolinha pesada que vocês tenham, uma bolinha de gude, qualquer pedrinha seria melhor, né? Para a gente padronizar. Então, são materiais bem fáceis, bem simples, que vocês podem achar em casa mesmo. Se não tiver todos, usem apenas o que vocês encontrarem, o que vocês tiverem, beleza? Não precisa sair para comprar nada, tá bom? Porque tem que ficar em casa, beleza? Então, a gente se vê na nossa aula ao vivo, que a gente vai fazer, então, a nossa aulinha prática. Beleza, povo? Tchau, tchau, boa semana!